Oi, amigos! Enfim, a aula de matemática chegou. Depois de me pedir muito, eu falei, agora que eu tenho já o quadro, que é uma novidade, e o tripé, que é onde eu tô gravando, né, a ring light, eu falei, agora eu vou conseguir gravar melhor. Aí eu gravo explicando matemática, que é um pouco mais difícil, né, de explicar, um pouco mais trabalhoso. Então eu esperei ficar com o tripé e com o quadro, mas aí agora eu vou conseguir gravar tudo direito, gente. Agora tá mais fácil de eu explicar. E, gente, eu vou explicar matemática 2, porque eu perguntei a algumas amigas minhas e a dificuldade maior estava na matemática 2. Mas eu vou fazer a aula de matemática 1 também. Então, tipo assim, ninguém vai ficar sem matemática 1 não, mas a 2 vai vir primeiro, porque é que o povo tá com mais dificuldade. Então, tipo assim, matemática 2, muito do que a gente vai usar são coisas que a gente já viu no passado, só que mistura alguns conceitos. Então, a gente tem os conceitos principais que a gente tem que saber. Razão, proporção e, que tem a ver com a razão, a escala. Esses são os conceitos básicos que a gente tem que saber na hora de resolver as questões. Então, eu vou dar uma explicadinha rápida em cada um. Razão, basicamente, é a mesma coisa que divisão. Então, razão é isso daqui. A dividido por B. Ou A sobre B. Isso aqui é uma razão. Então, sempre que você vê a palavra razão, a gente está falando de divisão. Agora, proporção. Proporção é quando você tem uma igualdade. Proporção é quando tem algo igual. Então, tipo assim, se você... Vamos pegar essa razão aqui. A dividido por B vai ser igual a C dividido por D. Se você pegar e botar A e dividir por B, e você dividir C e dividir por D, se você pegar o C e dividir por D, os dois, se forem proporcionais, vão dar o mesmo resultado. Então, proporção é quando a gente divide o A pelo B e o C pelo D e dá o mesmo resultado. E aí tem outra coisa que a gente mexe aqui na proporção. Se dividir os dois dá o mesmo resultado. E se a gente fizer isso aqui, ó, faz um X e multiplica. A, ó, vou escrever aqui do lado. Isso aqui, ó. A vezes D é a mesma coisa que B vezes C. Então, dividir o A por B e o C por D vai dar igual, e A multiplicado por D e B multiplicado por C também vai ser igual. Não é o mesmo resultado aqui não, mas também vai ser igual. Isso que é a proporção que a gente fala. E agora a escala é tipo assim, quando a gente tem um mapa, né, que a gente tem lá a foto do mapa mundi. Não dá pra gente representar a foto do mapa mundi do tamanho do mapa mundi, é óbvio. Então a gente tem que reduzir. Só que a gente tem que reduzir numa proporção. Então a gente fala de escala. A gente pega o tamanho do desenho e divide o tamanho do desenho pelo tamanho real. Então, vai ficar bem pequeno mesmo. Mas não serve só para mapa mundi, serve também para outras coisas, qualquer outro tipo de representação. Quando você vai ter uma planta de uma casa que você quer... você vai ver a decoração do seu quarto. Aí você tem que ter a planta do seu quarto. Só que você não vai representar do tamanho do quarto. Você vai fazer um desenho menor que é proporcional. E aí você pega o tamanho do seu desenho e divide pelo tamanho que realmente é. E aí isso é chamado de escala. Então, basicamente, esses são os conceitos básicos que você tem que saber para resolver as questões. Aí Marcelo, ele colocou no caderno 2 questões, mas eu vou fazer uma só. Não, ele colocou só uma mesmo. É questão de escala, mas eu vou direto para as questões do Bernoulli, porque são questões melhores. A questão que o Marcelo colocou é uma questão mais básica, tipo assim, só para ter uma noção de escala. As do Bernoulli já estão mais completas.
Ó, primeira questão, uma questão muito fácil. A gente tem 2 segmentos. O segmento, ó, deixa eu ver qual que é a página, gente. Página. Pra quem não tem o mesmo livro vai ficar um pouco difícil, mas a maioria que assiste meu canal tem. Então, página 75, questão 1. A gente tem os segmentos R, S, RS e o segmento TU. Então tá, segmento RS, segmento TU. O segmento RS mede 25 centímetros. Já o segmento TU mede 15 centímetros. E aí, a questão quer saber a razão entre os segmentos. Então, a razão a gente já viu, é divisão. A gente pega o 25, pega o 15 e a gente divide. Dá pra dividir? Vai dar uma confusão aí. Então, a gente faz o que a gente chama de simplificação de fração, que é basicamente proporção, né? O conceito de proporção. Se a gente pegar o número de cima e o número de baixo e dividir pelo mesmo número, a razão continua a mesma. Ó. A gente pega o 25 e o 15, que são divisíveis por 5. Divide por 5, divide por 5. 25 dividido por 5, 5. 15 dividido por 5, 3. Por que a gente faz isso? Ó, a gente pega aqui o desenho de uma pizza, 2 pizzas. Essa pizza aqui está dividida em 2 pedaços e essa aqui está dividida em 4 pedaços. Aí aqui a gente vai representar 1 de 2, meio pedaço. Aí a gente pinta isso daqui. E aqui a gente quer 2 pedaços de 4. Então, 1 pedaço, 2 pedaços. Tá vendo que 2 frações diferentes representam a mesma coisa? Esse é o mesmo caso. 25, se a gente for pegar uma pizza de 25 pedaços, uma pizza de... se a gente for pegar uma pizza de 15 pedaços e pintar 25, né, que é fração imprópria no caso, é mais complicado, vai dar a mesma coisa que 5 pedaços de 3. Então, 25 sobre 15 e 5 sobre 3 vai dar a mesma coisa. Se precisar muito, eu faço depois um vídeo de fração. Mas acho que não precisa, né, gente? Fração imprópria, denominador maior que numerador. Acho que isso todo mundo sabe, né, gente? Eu espero, porque... Não, desculpa. Então, aí a gente dividiu e deu esse resultado aqui. 5 sobre 3. Então, pronto. Achamos a razão de RS por TU. 5 sobre 3, esse é o resultado. Simples, muito simples. Agora, questão 4. Aí, página 75 e 76, ó. Aqui. Dá pra ver a questão certinho? É que eu não sei se eu tô ficando muito na frente do quadro, gente. Eu tô com medo de... Tá ficando muito na frente. Mas agora deu pra ver certinho. Ó, questão 4. Ai, meu cachorrinho, gente, tá imaginando. Os segmentos RS e TU são proporcionais aos segmentos TU e XY. Então tá, ó, questão 4. Segmento RS e TU, não, segmento RS e TU dividido por TU são proporcionais a TU e XY. É isso? São proporcionais a TU e XY. Gente, sempre que você for representar um segmento, você tem que colocar o tracinho aqui em cima. Mas como a gente está dividindo, esse tracinho aqui, vai ficar muito confuso se eu colocar o outro tracinho. Então eu não vou colocar, mas lembra, sempre coloca o tracinho em cima. O tracinho em cima sempre para representar que é um segmento. Então, RS e TU, RS dividido por TU é igual a TU dividido por XY. E o que mais a gente tem de informação? Determine a medida de TU, então a gente quer saber essa medida aqui, sabendo que RS é igual a 4 centímetros. Então isso aqui é 4 centímetros. E XY é igual a
9 centímetros. Então, a gente vai substituir TU, vamos chamar de x. Então, 4 dividido por x é igual a x dividido por 9. Lembra o que eu fiz antes? Que a gente sabe que se multiplicar aqui, a gente vai ter o resultado. É basicamente isso. Mas, ó, eu vou dar uma explicada aqui melhor. A gente sabe que 4 dividido por x é igual a x dividido por 9. Então, se a gente multiplicar isso aqui, tem que dar o mesmo resultado. Esse vezes esse e esse vezes esse. Então, a gente só faz a multiplicação cruzada. 4 vezes 9 é igual a x vezes x. Deixa eu fazer o contrário, gente, que vai ficar mais fácil de entender. X vezes x é igual a 4 vezes 9. X vezes x é 2x? Não, não é 2x. X vezes x é x ao quadrado. E agora 4 vezes 9 é tabuada, 36. Gente, por favor, quem não sabe tabuada, treine tabuada em casa. Pega todo dia e fica fazendo tabuada. Porque tem muita gente que perde muito tempo resolvendo questão de tabuada. Então isso acaba atrasando você na hora de fazer a questão. Porque você sabe fazer todo esse raciocínio longo da questão, mas não sabe fazer a tabuada. Então agarra no 4 vezes 9. Então saber tabuada é muito importante e vai ajudar muito você a fazer questões cada vez mais rápido. Ainda mais que esse ano nosso tempo de prova é um pouco reduzido. Então a gente tem aqui x ao quadrado é igual a 36. Aí a gente pegou numa equação de segundo grau daquelas simples. A gente vai ter que fazer a raiz quadrada. Se x ao quadrado é igual a 36, a gente sabe que x é igual a raiz de 36. Porque a gente pegou esse 2 aqui e passou para cá. E a operação inversa da potenciação é a radiciação. Então, se x ao quadrado é 36, x é a raiz de 36. E a raiz de 36 é 6. Porque, ó, 6 vezes 6 é igual a 36. Então, a raiz de 36 é igual a 6. Então, x é igual a 6. Então, a gente descobriu aqui, ó. TU é igual a 6. Espero que tenha dado para entender. Vou colocar aqui. Próxima questão, questão 5. Vai cada vez mais complicando as questões. A 1 foi facinho. Essa aqui já complicou um pouquinho mais. E a 5 vai complicar mais em uma outra questão, que entra aqui raiz, mas que não é exata. Então, questão 5. Os segmentos VT e GH são proporcionais aos segmentos GH e LM. Então, VT e GH é igual a GH e LM. Deixa eu ver se eu fiz certo, gente. Ó, GT, PT e GH é igual a GH e LM. Tá bom, certinho. Se VT é igual a 6 centímetros, e LM é 8 centímetros, determina a medida de H. Então, é a mesma coisa da outra questão, fazer a multiplicação. O problema está no final, ó. A gente vai chamar GH de x. Então, 6, que é o VT, dividido por x, que é o GH, é igual a x dividido por 8, que é o LM. Substituímos, ok, tranquilo. E agora é fazer a mesma multiplicação. X vezes x, x ao quadrado. E 6 vezes 8, 48. Quando a gente aprende os números quadrados perfeitos, que são os números que tem a raiz quadrada certinha, bonitinha, o 48 não está nesses números. Um número que é a raiz quadrada perfeita, que é um quadrado perfeito, é o 49, que 7 vezes 7 dá 49. Mas o 48 não. Então, para a gente descobrir, ó, a raiz quadrada de 48, mesma coisa, x é igual a raiz quadrada de 48. Para a gente descobrir, a gente tem que fazer fatoração. Porque quando a gente pega o número e sai dividindo pelos números primos, ó, vou fazer aqui. 48, aí vai fazer fatoração pelos números primos, que é 2, 3, 5, 7, 11. 48 é dividido por 2? É, 48 é dividido por 2.
48 dividido por 2, 24. Divisível por 2 de novo? É também. Divide por 2, dá 12. 12 divide por 2, divide. Então, por 2 de novo. Aí dá quanto? Dá 6. 6 divide por 2, divide por 2 também. Então, vai por 2. E aí fica 3. 3 divisível por 2 não é. Depois do 2, o próximo número primo é o 3 logo. Então, divide por 3, que aí vai dar 1. Quando fica 1 aqui é porque acabou. Agora, geralmente, quando a gente quer descobrir outras informações, a gente multiplica 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Mas só que não é isso que a gente quer saber, né? Isso aqui é mais para MMC. A gente quer saber a resposta da raiz. Então, a gente está falando da raiz quadrada, que tem um 2zinho aqui. Então, a gente vai pegar grupinhos de 2. 2 sempre números iguais. Tem um grupinho de 2 aqui, 2 com 2. Então, fica um 2 só. 2 com 2, vira um 2 só. E o 3 está sozinho, então repete o 3 dentro da raiz. Ó, lembra? Dentro da raiz. Aí agora a gente multiplica 2 vezes 2 vezes 3. Então vai ficar 2 vezes 2 vezes a raiz de 3. 2 vezes 2 vezes a raiz de 3. 2 vezes 2 todo mundo sabe que é 4. E a raiz de 3 é a raiz de 3. Então a resposta vai ser essa aqui, 4 vezes a raiz de 3. Poderia descobrir a raiz de 3, multiplicar 4 pela raiz de 3, que vai dar dízima aperiódica lá que não acaba nunca. Poderia, mas a gente pode deixar a resposta só assim mesmo, 4 raiz de 3. Sempre quando tiver, tipo assim, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, raiz de 7, esses números, a gente pode sempre deixar eles assim. Não precisa descobrir a raiz, que aí já entra no conteúdo de matemática 1, que a gente tem que fazer toda aquela aproximação de raízes, que eu vou explicar em um outro vídeo. Então pronto, acho que deu pra entender essa questão, né? A gente fez a mesma coisa da outra questão, multiplicou, substituiu, né? As informações que a gente tinha aqui, a gente substituiu aqui. Multiplicou cruzado, pra saber a proporção. Aí aqui deu x ao quadrado, então a gente passou pro outro lado como raiz. E aí, como a raiz não era quadrado perfeito, a gente fez a conta de faturação para descobrir e descobriu que o resultado é 4 raiz de 3. Então, o GH que a gente queria descobrir é igual a 4 raiz de 3. Esse é o resultado, gente. Vou apagar aqui a questão 1 e a 2 e a 4, porque eu não tenho mais espaço ainda. Eu gastei muito espaço fazendo essa e acho que já deu para entender a questão 1 e a 4. Se tiverem dúvida, me perguntem que eu explico quantas vezes for preciso. Eu faço a questão de novo, faço 5 vezes. Pode me perguntar, eu não sou igual certos professores que falam, pode me perguntar e depois te humilha, não. Eu não vou te humilhar não, gente, fiquem tranquilos. E aí, agora, a próxima questão é a questão 6, que eu peguei as 3 seguidas. A razão entre a base e a altura de um retângulo é 4 terços. A gente pega a base do retângulo e a altura do retângulo. A razão é 4 terços. Se o perímetro do retângulo é 70 centímetros, calcule a medida da altura do retângulo. Então vamos lá. A gente tem que... Vamos colocar as informações todas aqui no cantinho. Ó. 2P, que é perímetro, né? É a sigla de perímetro, é igual a 70 centímetros. Base dividido por altura é igual a 4 terços. E o que a gente quer saber? É a altura, né? Medida da altura do triângulo. Então, um momento, gente. Gente, estava só relembrando como eu tinha feito a questão, mas já lembrei aqui. Ó, então a gente tem essas informações. Que o perímetro é 70 e que a base dividido pela altura é igual a 4 dividido por 3. E a gente quer descobrir a altura. Então, o que a gente vai fazer? Como sempre, multiplicar cruzado. A nossa matéria está se baseando na regra de 3.
que é você multiplicar isso aqui cruzado. Então, todas as questões você vai ver que você vai ter que multiplicar cruzado normalmente, que a maioria das questões envolvem isso, que é chamado de regra de 3, que ajuda você em muita coisa. Então, o máximo que você conseguir fazer regra de 3, pode fazer, gente, porque é uma benção. Regra de 3 é a minha matéria favorita, porque é muito fácil. Então, ó, multiplicou cruzado. 3b é igual a 4h. Essa é outra informação que a gente tem. E agora, a gente sabe que é um triângulo. Um triângulo não, um retângulo. E no retângulo, a gente tem duas bases e a gente tem duas alturas para formar um retângulo. Que o retângulo tem 4 lados. E a gente sabe que 2b mais 2h vai ser igual a 70. 2 vezes a base mais 2 vezes a altura vai ser igual a 70. Agora, a gente tem que transformar isso aqui, fazer ficar um sistema. Que quando a gente faz assim. Só que ainda não está pronto. A gente tem que tentar... A gente tem que fazer com que o 2b vire 4h para a gente conseguir substituir, lembra? Método da substituição que a gente viu com o Fernando. Então, a gente multiplica, ó, isso aqui por 2. Aí, vai ficar acima, repete, 3b igual a 4h. E essa aqui a gente vai multiplicar por 2, que aí vai ficar 4b mais 4h é igual a 70. Pronto. 3b é igual a 4h. E aqui a gente tem 4h. Então, é só a gente substituir por 3b. Então, ó, ficou certinho com o sistema. 4b mais 3b, que é a mesma coisa que 4h, vai ser igual a 70. Agora é fácil. 7b é igual a 70. Ops, gente, calma aí. Gente, olha lá, ó. Foi bom eu ter feito esse erro, porque aí era até pra aprender. Multipliquei aqui por 2, multipliquei esse, e eu esqueci desse. Sempre tem que multiplicar esse aqui, ó. Então, 4b mais 4h é igual a 140, porque é 70 por 2 também. Não esquece isso. Eu esqueci, mas não esquece, por favor. Uma grande chance de eu errar em prova, porque eu sempre esqueço de multiplicar isso aqui. Então, tá, continua a mesma coisa. 4b mais 3b é igual a 140. 7b é igual a 140. B, então, é igual a 20. Porque é só fazer 140 dividido por 7, que dá 20. 14 dividido por 2. 14 dividido por 7, 2. 140 dividido por 7, 20. Tá, a gente tem a informação do B. Chegamos na resposta final? Não, não chegamos, porque o que a gente quer é a altura. Então, a gente pode fazer de dois jeitos. Eu vou fazer dos dois jeitos. Ou a gente substitui aqui e coloca 2 sobre h é igual a 4 sobre 3. Ou a gente faz, substitui aqui essa 2b mais 2h, coloca 40 mais 2h é igual a 70. Ou 40 mais 2h é igual a 70. Vou fazer aqui dos dois jeitos. Deixa eu ver como tá no meu caderno. Tá. Aqui, 2 vezes 3, 2 vezes 3, 6. 4, 6, deixa eu colocar o contrário. 4h é igual a 6. Gente, eu vou fazer alguma coisa errada. Vinte. 4h é igual a 60. H é igual a
60 dividido por 4, 15. Tá certo? E aqui, ó. 40. Aí aqui, ó. 2H é igual a 70 menos 40. 2H é igual a 30. H igual a 15. Dos dois jeitos a gente conseguiu achar a resposta. Deixa eu ver. O vídeo, gente, já tá muito longo. Então eu vou parar por essa questão mesmo. Tipo assim, eu não sei se deu pra entender. É porque essa matéria, o problema dessa matéria é que não dá muito pra entender qual que é a matéria mesmo. Mas a matéria é basicamente isso aqui. Ficar fazendo continha de proporção que tem que multiplicar cruzado. Em todas as questões você pode perceber que sempre tinha isso é igual a isso. E aí multiplica assim. Todas as questões tinham coisas assim, porque a nossa matéria basicamente é isso. É resolver questões assim. Não tem muito o que você, tipo assim, não tem muitos conceitos para aprender. É só você saber realmente que fazer essa multiplicação cruzada e depois resolver a equação. Então, eu espero que tenha ficado entendido. Eu poderia resolver mais questões. Se vocês quiserem, me fala que eu resolvo mais questões. Mas assim, é basicamente isso a matéria. Resolver questão, resolver questão. Não é muito uma matéria de você ficar lendo, entendendo toda a teoria. É ficar fazendo questão de proporção. Então, gente, eu fiz algumas questões do livro, né? Eu fiz a 1, 4, 5 e 6. A 8 e a 10 eu nem fiz com vocês. Mas só que tem muitas outras questões. A gente já resolveu até a 10, então, tipo assim, mesmo que já tenha resolvido na aula, tenta resolver de novo em casa, porque resolver a questão ajuda muito na hora da prova. Quanto mais questões você resolve, e mesmo que seja repetida, mais vai te ajudar. Então, gente, por favor, não acha que resolvendo a questão uma vez vai ficar tudo claro na sua cabeça. Faz de novo, faz de novo, faz de novo. Tem vezes que o Bernini coloca A, B, C, D, E. Aí, vamos supor, o professor resolveu da A até a B, da A até a D. Mas tem a E, F, G que não foi feita. Chega em casa e faz a E, F, G. Chega em casa e repete os que ele fez ou faz os que ele não fez. Porque quanto mais vocês resolverem questões, mais vai ficar claro a matéria. E sempre que for resolver, não fique com a calculadora do lado, não. Resolve a sua cabeça mesmo. Faz você a tabuada, faz você a divisão, porque a calculadora não vai estar na hora da prova. Então, evita usar a calculadora. Só se, tipo assim, for extrema importância a calculadora. E nesse caso, nessa matéria que não é, ninguém precisa de calculadora. Se eu não precisei para fazer calculadora aqui, vocês também não vão precisar em casa. Então, gente, foi isso. Beijo.